E Mato Grosso registrou o segundo pior índice do país em relação à frequência escolar de adolescentes entre 15 e 17 anos. Isso significa que apenas 80% dos jovens dessa faixa etária estão frequentando as salas de aula. Além disso, o cenário de evasão escolar também é preocupante. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, que é o Sintep, Valdeir Pereira. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camille. Boa tarde, bem-vindo. Dizer da satisfação de mais uma vez estarmos aqui no Jornal do Meio-Dia conversando com os nossos telespectadores para tratar desse tema tão importante que é a educação. Presidente, preocupante esses dados do IBGE. Por que tantos estudantes fora da escola em Mato Grosso? Primeiro, esse número explica a ausência de muitas políticas públicas, mas principalmente o fechamento de escola, de centro de educação de jovens e adultos e política que garanta a permanência dos nossos estudantes nas escolas públicas aqui do estado de Mato Grosso. E outra é a própria ação do governo do estado, que a gente já vem denunciando há praticamente 2 anos, essa manobra de que hoje você não precisa estar na escola para ser aprovado ou nem precisa estudar. E é claro que esse número de evasão aqui do estado do Mato Grosso é um número muito elevado e há uma necessidade muito grande de ações por parte do governo do estado de Mato Grosso para garantir que esses estudantes voltem para o banco das escolas, mas para além disso que efetivamente as escolas estaduais garantam a aprendizagem do nosso estudante, que nesse momento você tem muito tarefismo dentro da escola e pouco tempo para que o professor realmente se dedique àquilo que é a sua atuação principal, que é o processo de ensino-aprendizagem. Presidente, o que significa esse termo que o senhor usou, só para a gente entender, né, que de fato a questão aqui em Mato Grosso, né, o segundo pior estado em termos de não frequência nas salas de aula, né? Fica atrás somente de Roraima, enquanto a média nacional é 92%, Mato Grosso só 80%, ou seja, mais de 32 mil jovens fora ali das salas de aula. Então, só para a gente entender, por que além disso, né, Mato Grosso, além da frequência baixa, também o aprendizado, as notas, segundo o IDEB, estão bem abaixo do ideal. Por que isso acontece? Do ponto de vista do professor e também para os alunos? Acontece por vários fatores. A primeira evasão escolar é o quê? Você tem o estudante, antes você tinha um centro de educação de jovens e adultos, o qual você, se tinha um processo de repetência, o estudante que não foi, ele tinha uma política especificamente voltada para aquele jovem, nesse centro de educação de jovens e adultos. Foram fechados, hoje oferece-se apenas as escolas regulares para esse atendimento desse jovem, e aí ele não se sente confortável, por exemplo, um jovem com 17, 18 anos, que porventura esteja no 6º ano, e para uma escola regular com uma criança de 11, 12 anos de idade. Então, ele não tem uma política de acolhimento para o jovem que evadiu da escola e que possa ser atendido efetivamente no estado de Mato Grosso. A outra questão do IDEB, a gente tem a propaganda do governo de que melhorou o IDEB, que o estado de Mato Grosso saiu, mas é uma maquiagem. Tanto que a gente já denunciou isso no Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso, no Ministério Público, mas eles não tomaram providência. O que o governo fez? O estudante foi para dentro da escola, que o IDEB é o quê? A nota que a pessoa tira em português e matemática, mais o índice de matrículas. E o que o governo fez? Ele, durante algum tempo, esse estudante não foi. Chegou caso, por exemplo, de estudante que foi em torno de 1 mês só durante o ano letivo, chegou no final do ano, ele foi reprovado por falta dentro da escola. Quando foi em janeiro, o governo determinou que fosse adulterado o diário do professor para que mudasse o status dele de reprovado para aprovado. Esse ano ele está fazendo uma outra manobra, que é o quê? O estudante que está infrequente é para ficar transferindo ele de uma turma para outra, para a hora que vier fazer essa verificação, fala, não, ele pegou aqui a declaração de transferência, mas depois você volta. Então, isso que vem acontecendo aqui na educação do estado de Mato Grosso, que eleva
a grosso modo, o número, mas nós que estamos no cotidiano da escola, a gente não tem percebido de forma significativa a melhoria no processo de aprendizagem, que é a minha filha, a criança que está dentro da escola pública, dizer, ó, realmente está melhorando, tem um olhar específico voltado. E o professor? Qual a responsabilidade dele nisso? O professor, ele se sente de mãos atadas, por quê? Se ele não cumprir as determinações por parte da SEDUC, ele é punido, não recebe gratificação por resultado. Então, o governo criou toda uma estrutura para que isso aconteça de uma forma quase que automática no estado de Mato Grosso, que não gere questionamento. E é claro que o sindicato, ao fazer esses questionamentos e trazer esses assuntos à luz, ele torna-se até um vilão e até sofre com aquilo que vem sendo implementado pelo governo Mauro Mendes, que é a perseguição às entidades sindicais combativas aqui no estado de Mato Grosso, por dizer única e exclusivamente a verdade. Presidente, o senhor faz aí uma denúncia grave na educação pública estadual. O Sintep diz o seguinte, olha, estão fazendo maquiagem. Agora, os órgãos de controle e fiscalização, como o Tribunal de Contas e Ministério Público, não tomam providências, por quê? Não sei dizer, Lúcio, porque assim, a gente já levou para conhecimento do Ministério Público, o Tribunal de Contas, e parece que há um certo alinhamento, talvez com o governo do estado, para que a verdade não venha à tona e o estado de Mato Grosso fique como o estado da propaganda, né, que melhorou os índices educacionais, porque se houvesse realmente um controle externo aqui no estado de Mato Grosso, investigativo, não precisava muito. Vou dar inclusive a dica, basta algum órgão de controle como o Ministério Público solicitar o relatório de acesso ao sistema de registro acadêmico dos estudantes, que lá terá toda a situação e o histórico de quem anda fazendo algumas adulterações nesses últimos anos de registro acadêmico para burlar o sistema avaliativo que é o IDEB aqui no nosso estado. Presidente, amanhã vai acontecer uma paralisação de âmbito nacional, inclusive aqui, certo? Quais são as principais reivindicações dos profissionais da educação? E parece que sempre existe essa celeuma, né, entre o Estado e a busca por direitos. Tem melhorado, por exemplo, a questão da RGA, a própria Assembleia falou que instalaria uma comissão, esses trabalhos estão andando, o Sintep tem fiscalizado, tem cobrado? A gente tem participado, junto com a federação, dessa discussão da revisão geral anual. A Assembleia Legislativa, inclusive, apresentou uma proposta de emenda constitucional e tem debatido sobre ela, tem buscado até o FEComércio, o Ministério Público, outros, para que tome pé dessa discussão da revisão geral anual, mas, lamentavelmente, ainda não é no ritmo que nós gostaríamos. E amanhã terá a paralisação, uma paralisação nacional chamada para a aprovação do Plano Nacional de Educação, que perde a sua vigência em dezembro deste ano e a partir do ano de 2026 não terá um novo plano. E nacional também entra essa questão de resolver em definitivo uma matéria que está no STF, do que é o confisco que acontece aqui no estado de aposentadorias e pensões, já tem uma maioria formada, além da realização de concurso público e outras pautas que são de interesse dos trabalhadores, a definição do piso para funcionário de escola, a regulamentação do piso, do novo piso para o magistério, entre outros temas. Então, essa mobilização nacional, ela vem nesse sentido, além do dia 29, que nós estaremos numa marcha da classe trabalhadora também em Brasília, com as diversas outras pautas. Presidente, lá no STF, em que pé está o julgamento dessa questão em que o senhor define como confisco das aposentadorias? Hoje, nesse tema, já tem 6 votos favoráveis declarando a inconstitucionalidade. O ministro Gilmar Mendes pediu vista, já devolveu, agora só está aguardando o presidente do STF pautar novamente para concluir esse julgamento. Mas se encerrasse hoje, já tem maioria formada para acabar com essa vergonha criada pelo governador Mauro Mendes, que retira. Para quem não sabe o que é esse confisco, é o quê? É tipo você comprasse um consórcio, chegasse no final, você chegasse lá e falasse, tem que continuar pagando esse veículo seu. Aqui o governo fez uma metodologia de que as pessoas contribuíram para a Previdência, quando se aposentaram, continuaram
pagando a Previdência como se na ativa estivessem. E a educação é onde tem as menores remunerações, foram os que mais foram impactados com uma retirada aí de 600, mil e poucos reais. Só vai ter o desconto quem ganhar acima do teto do INSS, sendo resolvido o assunto lá no Supremo. Exatamente. Só vai ter a contribuição previdenciária acima do teto do INSS. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, nos colocamos à disposição sempre que precisarmos para tratar dessas questões que são extremamente importantes para a sociedade do Estado de Mato Grosso.